Delineamento em parcelas subdivididas. Nos experimentos com parcelas subdivididas, existem dois tipos de tratamento, em comparação dos principais e dos secundários. Os tratamentos principais são designados as parcelas da maneira usual. Se as parcelas são similares, sorteia-se os tratamentos, experimento inteiramente ao acaso. Se as parcelas não são similares, organiza-se os blocos, depois os tratamentos são sorteados dentro de cada bloco, experimentos em blocos casualizados. Feito o sorteio dos dois tratamentos principais, as parcelas são subdivididas em tantas parcelas subparcelas, quanto sejam os tratamentos secundários. Os tratamentos secundários são então sorteados para subparcelas dentro de cada parcela. O exemplo apresenta o esquema de um experimento inteiramente ao acaso, com parcelas subdivididas. São 3 tratamentos principais, 3 faixas de idade, jovens, adultos e velhos. De 2 tratamentos secundários, 2 métodos de diagnóstico A e B, com 4 repetições por faixa de idade. 4 pessoas representadas pelo retângulo maiores que recebe cada um 2 tratamentos secundários. Desenhe o experimento inteiramente ao acaso, com parcelas subdivididas. Nos experimentos fatoriais, todas as combinações de tratamentos eram distribuídas nas unidades experimentais, seguindo a causalização, de um delineamento inteiramente causalizado, em blocos ao acaso ou em quadrados latinos. Entretanto, há outro tipo de casualização, e uma dessas alternativas nos leva ao delineamento em parcelas subdivididas. Desenhe o experimento em blocos casualizados com parcelas subdivididas. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. A principal característica do delineamento em parcelas subdivididas é que as parcelas que recebem os níveis de um dos fatores são subdivididas em subparcelas, às quais os níveis de um fator adicional são aplicados. A seguir, é apresentado um exemplo de casualização em um experimento em DBC em parcela subdividida e um DBC em esquema fatorial. Esse exemplo é das parcelas subdivididas. Bloco 1, A1V2, A1V1, A1V3, A0V2, A0V3, A0V1. Bloco 2, A1V1, A1V3, A1V2, A0V3, A0V1, A0V2. Bloco 3, A0V2, A0V3, A0V1, A1V3, A1V2, A1V1. Bloco 4, A1V1, A1V2, A1V3, A0V2, A0V3, A0V1. E no bloco 5, A0V3, A0V1, A0V2, A1V2, A1V1, A1V3. Agora no esquema fatorial. Bloco 1, A1V3, A0V2, A0V1, A1V2, A0V3, A1V1. Bloco 2, A1V2, A0V1, A1V3, A1V1, A0V3, A0V2. Bloco 3, A0V3, A1V1, A0V2, A1V3, A1V2, A0V1, A1V3, A0V3, A1V2, A0V3,
V1, A1, V1, A0, V2, A0, V2, A1, V1, A1, V3, A0, V1, A0, V3, A1, V2. Observação. Repare que nos experimentos em DBC, em esquema fatorial, os tratamentos níveis de A e níveis de V são casualizados entre todas as parcelas do ensaio. No DBC em parcelas subdivididas, o fator A foi casualizado nos 5 blocos e cada parcela foi subdividida em 3 subparcelas para receber, por casualização, o fator V. A utilização do delineamento em parcelas subdivididas se justifica quando um fator adicional é incorporado a um experimento para ampliar seu objetivo, quando não é possível casualizar a combinação dos fatores, no caso tratamento, entre as parcelas experimentais, por exemplo, quando se tem profundidades diferentes de solo sendo estudadas, tempos de incubação, estágio vegetativo das plantas, etc. Quanto os tratamentos associados a um dos níveis exigir maior quantidade de material do que a quantidade do outro fator. Nos ensaios em parcelas subdivididas, ao se realizar o quadro de análise de variância, deve ser obtido 2 resíduos. Resíduo A, que é a base de comparação dos tratamentos principais, e resíduo B, base de comparação dos tratamentos secundários e das interações. Em virtude da maneira como é feita a causalização, o erro experimental devido ao tratamento secundário, resíduo B, geralmente é menor do que devido aos tratamentos principais, no caso resíduo A. Dessa forma, os efeitos dos tratamentos secundários são determinados com melhor precisão que os efeitos dos tratamentos principais. Análise de variância. Para se entender como se faz a análise de variância de experimentos com parcelas subdivididas, vejamos um exemplo a seguir. Um agrônomo quer saber se a adubação e o espaçamento afetam a altura das plantas. Resolve fazer um experimento em blocos casualizados, pois os blocos controlarão a fertilidade do solo. Os níveis de adubação serão tratamentos principais e os espaçamentos serão tratamentos secundários. São 4 blocos. Bloco 1, 2, 3 e 4. Cada bloco tem 3 parcelas, porque o agrônomo resolveu comparar 3 níveis de adubação, A0, A1 e A2. Esses tratamentos principais foram sorteados às parcelas dentro dos blocos. As parcelas foram subdivididas em 2 subparcelas, porque o agrônomo resolveu comparar 2 espaçamentos, B0 ou B1. Os tratamentos secundários foram sorteados dentro de cada parcela. Os dados obtidos estão na tabela a seguir. Dados do experimento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas. Bloco 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente vai comparar os tratamentos que no caso foram utilizados A0, A1 e A2. Esses são os tratamentos A0, A1, A2. B0 e B1 são os espaçamentos B0, B1, B0, B1, B0, B1 e seus valores respectivos. A próxima tabela são o total das parcelas. É o somatório de toda a parcela. Bloco 1, aqui no caso são as comparações de adubação, né, das parcelas, que aqui no caso ele resolveu demarcar. Então, comparação das tabelas, A0, A1, A2, esse é o total. Esse é o total de cada bloco. O próximo é a análise de variância dos dados da tabela, dessa tabela.
Causas de variação. Tratamento A, blocos e resíduos de A. Foram feitas as contas e acharam esses valores. O próximo gráfico vai mostrar o seguinte: totais de tratamentos secundários em cada tratamento principal. Tratamentos secundários. Lá no começo, a gente avaliou que B0 e B0 ou B1 é o tratamento secundário foram sorteados. E A0, A1 e A2 são os tratamentos que foram designados. Esse é o tratamento principal e esse é o tratamento secundário. Os valores encontrados foram esses. A próxima tabela mostra a análise de variância dos dados da tabela. Aqui, juntando todos os dados, temos tratamento de A, blocos, resíduos de A, parcelas. Logo em seguida, temos tratamento de B, interação de A com B e resíduos de B. Temos os graus de liberdade, soma dos quadrados, quadrados médios e o F. Com todas as contas feitas, chegamos a os valores de F, tanto para tratamentos principais como para tratamentos secundários, são significantes, ao nível de 5%. O valor de F para a interação de A com B também é significativa, ao mesmo nível. Recomenda-se, então, comparar os tratamentos B dentro de A. Para isso, pode ser usado o teste Tucker, ao nível de 5% de significância. Pense que, fazendo a resolução, a média de tratamento B dentro de A estão apresentados na tabela. É fácil verificar que, ao nível de significância de 5%, o espaçamento de B0 da média melhores resultados do que o espaçamento de B1 nos três níveis de adubação. Sendo assim, médias dos dados da tabela: tratamento secundário, tratamento principal. Com isso, conclui-se que, nas ciências experimentais, o modelo hierárquico é usado para estudar a variabilidade de fatores dentro de outros fatores. Por exemplo, um pesquisador utiliza um modelo hierárquico com efeitos aleatórios para estudar a variabilidade de concentração de uma vitamina em diferentes frutos de árvores de diferentes pomares. Parcelas subdivididas são ideais para comparar tratamentos dentro de tratamentos, desde que seja possível subdividir cada unidade experimental.